Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Cantares, capítulo de número 2. Cantares de Salomão, capítulo de número 2. Enquanto você acha o texto bíblico, eu quero externar a Deus a minha alegria, minha gratidão, pelo privilégio que Ele nos concede de poder estar juntos essa noite, para nós adorarmos e bendizermos o Seu nome na beleza da Sua santidade. Agradecendo a Deus, eu também quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja. Muito obrigado, pastor, pelo privilégio, pela forma fidalga que nos recebe, a mim e a minha família. Agradecendo a Deus pela vida do pastor, eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos dirigentes do grupo dos varões, o nosso irmão Valdécio. Obrigado, querido, pelo convite em poder me chamar para participar desse momento tão sublime que é a festa dos obreiros. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, que a bondade de Deus continue sendo derramada e abençoando os irmãos em nome de Jesus. Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Cantares, capítulo de número 2, os versos 1, 2 e 3, para a glória de Deus. Está escrito assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Amém? Tirar aqui, meu irmão, que eu acho que ele está caindo um pouquinho. Para ele não perturbar nós, a gente vai sem ele. Podeis tomar assento, meus irmãos, no nome de Jesus. Meus irmãos, dos 66 livros da Bíblia Sagrada, nós temos pelo menos 3 livros, cuja autoria é dada ao sábio Salomão, a saber, o referido livro lido essa noite, o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, o livro de Provérbios e também o livro de Eclesiastes, ou livro do Pregador. Cada um desses 3 livros escritos por Salomão foram escritos em um momento distinto em sua trajetória de vida, razão pela qual nós fazermos uma leitura sequencial desse livro, nós vamos perceber de forma tão nítida e tão clara uma grande variação no que tange a escrita do mesmo. Nem parece que foi a mesma pessoa quem escreveu esses livros. Isso se dá pela razão de que enquanto o Salomão está crescendo, enquanto Salomão está caminhando em sua trajetória de vida, a mente desse homem está sendo transformada. E à medida com que sua mente é transformada, a maneira com que ele enxerga o mundo, a maneira com que ele enxerga a vida, passa a mudar. Quem teve o privilégio de ler o livro de Cantares, consegue perceber que Salomão aqui se apresenta como um jovem rapaz, apaixonado por uma moça sulamita, para quem ele declara o seu amor e escreve cartas. Provérbios, por exemplo, esse mesmo Salomão já se apresenta com uma maior maturidade. Provérbios nada mais é do que conselhos de um pai que procura educar o seu filho no caminho em que se deve andar. Eclesiastes, por exemplo, esse Salomão já é um senhor, avançado em idade, certamente as suas cães já estão brancas
E o que ele deixa para nós é, na verdade, uma enciclopédia de lições e de aprendizados sobre a vida debaixo do sol ou a vida terrena. Quem já teve o privilégio de ler esse livro, percebeu que por mais de uma vez Salomão utiliza-se da palavra vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E vaidade aqui, Salomão não emprega no objetivo de estética ou de beleza, mas vaidade aqui tem a ver com transitoriedade, momento e também de passagem. É Salomão dizendo que debaixo dessa vida, debaixo do sol, ou dessa vida terrena, tudo, absolutamente tudo, é passageiro, é momentâneo e também é transitório, e que nós devemos, de fato, nos apegar daquilo que é eterno e que é atemporal. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, e o versículo de número 32 nos fornece duas informações que julgo ser importantes para a guisa da nossa introdução e a fim de que os irmãos consigam compreender o texto sagrado dessa noite. A primeira informação que esse texto nos dá a respeito de Salomão é que escreveu Salomão mais de 3.000 provérbios, diz o cronista em 1 Reis capítulo 4, versículo 32, o que denota para nós que a maior parte da sabedoria de Salomão, a grande parte dos escritos de Salomão, não estão inseridos nas páginas seletas da Bíblia Sagrada. A segunda informação que nós temos é que esse mesmo Salomão compôs 1.005 cânticos. De igual modo, a maior parte das canções e composições desse homem também não entraram no crivo sagrado do que nós chamamos hoje de Bíblia Sagrada. Somente esse cântico, somente esse texto, somente esse livro que nós lemos essa noite teve espaço na cronologia bíblica e teve o crivo do que a gente chama cânon sagrado. Por essa razão, talvez a sua Bíblia, o nome desse livro não é Cantares de Salomão, mas é Cântico dos Cânticos. É a forma com que os judeus se referem a ele. O Cântico dos Cânticos, o maior dos cânticos, o mais sublime, o mais profundo, de uma intimidade sem tamanha, e verdadeiramente é o que nós temos aqui, um poema lírico, profundo e belo, mostrando o amor de um homem por sua mulher. Esse livro escrito por Salomão tem algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade desse livro é que este livro, ele mostra para a gente o seu amor na esfera conjugal, o amor propriamente dito entre um homem e uma mulher. Somente esse livro na Bíblia Sagrada trata a respeito desse assunto. A segunda informação importante e peculiar deste livro é que nós não temos referência bíblica dele ou a ele no Novo Testamento. Ninguém cita Cantares, e a terceira e última informação que tem o que é importante para nossa compreensão é que este livro é um livro que não cita o nome literal de Deus, mas é inegável a inspiração divina. É inegável quando nós lemos esse livro, perceber que por trás dos símbolos e figuras, Deus está presente, nos ensinando por intermédio dele. Esse livro é glorioso. A maneira de se interpretar este livro é simples, de modo literal. Esse livro é um livro escrito por Salomão, que era o rei da época, que um dia disfarçou-se de camponês, disfarçou-se de pastor, desceu até as vinhas do seu palácio
enquanto caminhava pelas vinhas, olhou para uma moça sulamita, uma moça que trabalhava naquelas vinhas, e que provavelmente era de cor, porque o sol queimava a sua pele. Salomão se afeiçoou por ela, se apaixonou por essa moça, lhe fez promessa dizendo que um dia voltaria para buscá-la, e então ela moraria com ele até o fim da sua vida naquele palácio. De forma literal, essa é a interpretação deste livro. No contexto espiritual, todas as vezes que nós escutamos a voz da noiva, é a igreja falando, e todas as vezes que nós escutamos a voz do esposo, é Cristo falando com a sua igreja. A interpretação espiritual deste livro é Jesus Cristo, que morava no seu palácio glorioso, ao lado do Pai Todo-Poderoso, se despiu da sua glória, veio ao mundo em corpo corrompido como o meu e o seu. Enquanto caminhava por aqui, se afeiçoou de um povo, amou este povo, fez promessa para este povo e disse para esse povo: eu vou, mas um dia eu voltarei para buscar, quando enfim nós nos casaremos e vivemos para todo sempre no meu palácio. Essa é a interpretação espiritual. Cantares é um livro que fala de relacionamento entre a noiva e o noivo. Todas as vezes que a gente lê este livro, a gente precisa ler na perspectiva de que Deus, Ele quer se relacionar conosco. Dentre esse relacionamento, a direção que Deus me deu para essa noite está no capítulo de número 2 desse livro, onde a gente pega uma porção pequena do diálogo da amada com seu amado. Esse poema lírico e bélico fala muito conosco, e a primeira voz que vai aparecer no texto é a voz da esposa, a voz da amada. É ela quem começa dizendo: eu sou a rosa de Saron, eu também sou o lírio dos vales. Perceba que nessa fala da amada, ela vai arrolar para si 2 títulos. Ela vai dizer que nesse relacionamento, nesse amor entre ela e o seu esposo, ela se enxerga de 2 maneiras. A primeira maneira que ela diz, ela olha para si e diz: eu sou a rosa de Saron. Quando a noiva está dizendo que ela é a rosa de Saron, ela não está sendo soberba e admitindo para si um título que de fato ela não possua, mas pelo contrário, a figura que ela usa para se enxergar dentro deste relacionamento é uma figura gloriosa. Ela diz que ela é a rosa de Saron. E o que tem de belo nessa rosa é que essa rosa era uma rosa que nascia numa planície desértica chamada Saron. Há quem diga que Saron era uma terra ruim. A vegetação que ali existia era quase zero. A temperatura daquele ambiente durante o dia era escaldante. Durante a noite a temperatura era muito fria. A possibilidade de alguma vegetação brotar, crescer e viver ali era quase nula. Mas a noiva insiste em dizer que ela era a rosa de Saron.
Essa rosa era uma rosa única, que muitos e muitos tempos na história era única, que ousava crescer no meio daquele deserto. Oh, meu Deus do céu, quando a amada está dizendo, eu sou a rosa de Saron, ela não está sendo arrogante, pelo contrário, ela está dizendo, a minha existência é fruto da tua graça e da tua misericórdia. O que ela estava dizendo era, na verdade, não era nem para mim existir, porque esse lugar não me favorece, o ambiente não me ajuda, eu não tenho os elementos necessários para nascer, mas se eu estou aqui, é porque a tua graça, a tua boa mão me... Tem paciência comigo que a gente vai chegar lá, viu, irmão? Segundo título que essa amada vai usar para si é Lírio dos Vales. Mais um outro título que não depende dela. Quando ela joga esses títulos para si, o que ela está dizendo é a tua graça e também é a tua misericórdia, a razão pela qual eu existo. E quando eu falo de graça e quando eu falo de misericórdia, você precisa entender que graça é o favor imerecido. E eu não acho outro texto na Bíblia para descrever tão profundamente isso como relatado no livro do Gênesis. Diná, filha do Jacó, havia sido abusada. A Bíblia Sagrada diz que depois dela ter casado com o rei de Siquém, tudo ser resolvido, seus irmãos, Simeão e Levi, não aceitavam o que havia acontecido. A Bíblia diz que pela madrugada eles desceram no arraial dos siquemitas e mataram todos que eles encontraram pelo caminho. Todos. Os anos se passaram. A Bíblia diz que quando o Senhor vai dividir as terras, Deus olha para este Levi e diz para ele, Levi, você não vai ter terra, porque eu reservei uma porção especial para você. Você não vai ter terra, mas terá o privilégio de cuidar da minha casa. Está aqui a chave. E Deus entrega a chave da casa do Senhor na mão de Levi. O detalhe é que Levi é alguém que tem as suas mãos manchadas de sangue. E se fosse eu ou você, na expectativa de escolher alguém para tomar conta da nossa casa, jamais nós escolheríamos o Levi. Mas a graça de Deus é tão gloriosa que Deus olhou para o pior que tinha matado, que as mãos eram sujas de sangue, e disse, é você mesmo que eu quero para executar este negócio, porque a graça de Deus não olha o mérito, a graça de Deus alcança quem a gente não quer alcançar. Se nós tivéssemos o currículo dos filhos do Jacó na mão, para escolher um, quando nós lêssemos a história, esse aqui matou muitos, o primeiro que a gente ia amassar o currículo e jogar fora seria o de Levi. Mas Deus olhou para o Levi e disse, é esse. Isso é graça. Quando ela fala, eu sou o lírio dos vales, a segunda verdade que ela está falando aqui é essa.
Eu não tenho vontade própria. Eu cresci aonde o Senhor permitiu que eu crescesse. Por que isso? Porque nessa época até tinha lírio. O que não era comum é ver um lírio no meio de um vale. Ninguém plantava lírio no vale. Então a consequência desse lírio estar num vale era por conta das cheias do Rio Jordão. No período de chuva o rio enchia. Quando as águas começavam a escoar, as sementes do lírio eram levadas pela correnteza e caíam em determinados locais. Nesses locais é que eles cresciam. Essa semente aqui caiu em um vale, mas a Bíblia diz que cresceu. E a visão dela era: eu sou um lírio no meio dos vales. E o que tem de glorioso nisso, pregador? É que o lírio nos ensina muito. O ambiente não é bom. O vale é um ambiente pantanoso, cheio de sujeira. Mas o lírio está de pé e branco. As suas folhas não estão contaminadas com a sujeira. O que ela está dizendo é vale, é sujo, mas eu estou de pé pela tua graça. Oh meu Deus, lembrei do que o salmista disse: uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porquanto temos confiado no Senhor. Ela está dizendo: está tudo sujo ao meu redor, mas eu estou limpa. Eita. Segunda verdade dela é que o lírio não cresce onde quer. O lírio cresce onde Deus permite. Não foi ela que decidiu crescer ali. Foi as águas da corrente que levaram ela para lá. O que ela está dizendo é: eu não escolhi o lugar, mas escolhi crescer. Oh, Erecalamaia. Eu não escolhi o lugar, mas eu escolhi crescer aonde o Senhor me plantou. Talvez você queria morar num lugar melhor. Quem é que não gostaria de morar no Alphaville? Mas Deus nos chamou para morar no nosso bairro mesmo. E o que Deus está dizendo é: o lugar você não escolhe, mas crescer está na tua mão. Deus te destinou para o crescimento. E não importa se você mora no buraco do tatu. Deus é poderoso para te fazer crescer ali. É a forma com que ela se vê. E aí no versículo de número 2, o amado vai falar agora. No versículo 1, quem falou foi a noiva, a amada. Falou arrolando para si 2 títulos. Eu sou a rosa de Saron e eu sou o lírio dos vales. No capítulo 2, agora, a voz que vai falar é do esposo, é do amado. E o amado é glorioso porque ele inicia a sua fala dizendo assim: qual lírio? Então, se o que ela está falando é mentira, ele ia ter corrigido ela. Mas perceba que ele confirma o que ela falou no verso 1. Ele está dizendo igual lírio. Só que ele põe uma nota de rodapé para dizer o seguinte: qual lírio? Entre os espinhos. O que o amado está dizendo para a amada é: eu te conheço. Porque no capítulo 1 ela falou: eu sou um lírio no meio dos vales.
Mas ela não menciona nada de espinho. Mas o amado, para dizer para a amada que conhece ela, ele está dizendo assim: tu é verdadeiramente um lírio. Tu é um lírio no meio do vale, mas tem uma coisa que tu não me contou, mas eu sei. Tu é um lírio no meio do vale e rodeada de espinho. Eu vou de novo para alguém entender aqui. O que o amado está dizendo é: tu não me falou o problema, mas eu conheço ele. O que o amado está dizendo para a amada é: eu te conheço nos mínimos detalhes. Eu sei o ambiente que você está inserido, está inserida. Pregador, Deus conhece. O salmista no Salmo 139 disse: Senhor, tu me sonda e me conhece. Tu conhece o meu sentar, o meu andar. De longe tu entendes os meus pensamentos. Tu me cerca em volta por diante. Sobre mim tu pões a tua mão, sem que haja uma só palavra em minha boca. Eis que tu, Senhor, sabe de todas as coisas. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Ele diz: para onde é que eu me virei do teu espírito? Para onde é que eu fugirei da tua face? Porque se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu descer ao abismo, ali também. De me guiar. O que o salmista está dizendo é: tu me conheces, Senhor. Tu sabe as minhas necessidades. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite que está achando que está esquecido, que está achando que ninguém está te vendo. Deus te trouxe aqui essa noite a fim de que você entenda: eu estou te vendo. Eu sei dos espinhos. Calama, chore, calamanda. Eu estou sentindo Deus aqui. O que o amado está dizendo é: eu te conheço melhor do que você mesmo. Pregador, e Deus conhece. A Bíblia diz em Mateus capítulo 17. Pedro está chegando em Cafarnaum, é abordado por um cobrador de imposto que chama ele e falou: Pedro, tu não tem pago o teu imposto. O Messias, o teu chefe, aí também não tem pago. Tu sabe o que é que está acontecendo, né, Pedro? Com quem não paga o imposto? Pedro talvez sai preocupado porque não tem condição de pagar. A Bíblia diz que quando ele colocou o pé na porta para entrar, Jesus gritou lá de dentro da casa: que te parece, Simão? De quem é que os homens da terra cobram os tributos e os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Eu fico imaginando a cara do Pedro. Não falou uma palavra. Quando ele colocou o pé no batente, Jesus a perguntou: está preocupado com o imposto, meu filho? Não falou nada, mas Jesus sabia o que estava acontecendo lá fora. Jesus disse: vai ao mar, Pedro. Pega um peixe. Vai pescar, Pedro. O Pedro, penso eu que Pedro vai pegar a rede, a tarrafa. Jesus: não, Pedro, a pesca hoje vai ser diferente. Porque quando Jesus quer ensinar, ele faz um negócio diferente. Deixa a rede e pega o anzol, Pedro. Pedro não é acostumado a pegar de anzol, Pedro pesca de rede. Então Pedro deixa a rede sem entender nada, vai com a varinha. Penso eu que quando ele chega lá fora, o cobrador de imposto olhou e falou: ei, Pedro, o negócio está mais ruim do que eu imaginava. Porque antes de Jesus o barco era alugado, mas tu pescava de rede. Começou a andar com Jesus, até a rede perdeu, agora está de anzol, Pedro. Pedro vai humilhado, sem saber o que vai acontecer. Joga o anzolzinho no mar. Quando pega um peixe, na boca do peixe tem uma moeda. A moeda é um estáter.
Quando ele volta para Jesus, Jesus diz assim para ele: vai lá, Pedro, paga o teu tributo, paga o meu tributo, e se quiser, dá gorjeta ainda para o cobrador de imposto. A moeda na boca do peixe equivalia a 4 diárias de um trabalhador. Pedro tinha dinheiro para pagar o imposto dele, o imposto de Cristo, ainda dá gorjeta. Sabe o que Jesus estava ensinando? Peixe simboliza a alma. Jesus estava dizendo para Pedro: se preocupe em ganhar a alma, que das contas eu pago. Se preocupe em ganhar a alma, das suas contas eu pago. Tem muita gente que perdeu a sensibilidade de entender: buscai primeiro o reino, a sua justiça, e as outras coisas te serão acrescentadas. Você ainda não está com o carro que você quer, com a casa que você quer, porque você tem priorizado outras coisas e não o reino. Mas se identifica em ganhar alma, se identifica em fazer a vontade de Deus. Deus vai mandar do norte, do sul, do leste e do oeste, mas a bênção vai chegar, porque está escrito na Bíblia: a bênção vai correr atrás de você, a bênção vai te procurar. Xandarai. Filipe, correndo para Natanael, disse: Natanael, corre aqui. Corre aqui que nós achamos, Natanael. Achamos Jesus. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Natanael: de Nazaré? Está errado. Não pode vir nada bom lá de Nazaré. Filipe falou: vem ver. Porque tem gente que a gente não pode debater muito, não. Quer, não quer, não quero. Fique aí e veja. Quando os leprosos falaram lá, Deus usou o profeta para falar que ia ter comida na entrada da cidade. O amigo do capitão lá falou: nem se Deus abrisse janela do céu. O profeta olhou e falou: tu vai ver, mas tu não vai comer. Tem gente que tem que ser assim. Eu vou deixar você ver para sentir o gosto, mas tu não vai participar porque é incrédulo. Quando ele veio ver, Jesus olhou para ele e falou: aí está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Encheu a bola dele. Ele, em vez de ser humilde, olhou para Jesus e perguntou: tu me conhece de onde? Como quem diz, né? Me conhece de onde? Jesus falou: não, eu te conheço de alguns anos atrás, porque eu te vi debaixo de uma figueira. Não precisou nem fazer o apelo, o homem caiu de joelho. Porque a história diz que quando ele era moço, mesma idade de Jesus Cristo, sua mãe lhe escondeu debaixo de uma figueira brava. A pergunta é, meus irmãos, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses. A minha esposa está até ali fora do culto, porque senão eu prego aqui e ele prega lá. Como é que alguém consegue esconder um bebê debaixo de uma figueira brava e esse bebê não abre a boca, fica quietinho? É porque a mãe do Natanael disse: se tu guardar o meu filho, eu vou fazer dele um profeta na tua casa. Ah, meu Deus do céu, Jesus estava dizendo: Natanael, tu era menino, Natanael, mas eu já te guardava debaixo daquela figueira, rapaz. Eu te conheço, eu sei quem você é. Ó, minha irmã do círculo de oração, recebe esta palavra de Deus. Deus vê a tua oração enquanto você está lavando aquela louça. Deus contempla o teu sussurro antes de deitar na cama. Deus está dizendo: eu te conheço. Tu és um lírio do vale, um lírio em meio aos espinhos. Importante que você entenda: nesse ambiente de vale, quem cresce primeiro é o espinho, não é o lírio. O crescimento do lírio é demorado. O crescimento do espinho é rápido. O espinho cresce porque o ambiente é úmido. O ambiente é impuro. E os nutrientes do espinho são esses. Então o espinho começa a crescer e a se multiplicar.
Em pouco tempo o espinho toma esse ambiente. Por incrível que pareça, enquanto o lírio está crescendo, o espinho é inofensivo. Não faz mal. O problema é quando o lírio começa a crescer. À medida que o lírio vai crescendo, o lírio vai sendo jogado de um lado para o outro pela força do vento. Porque tem gente que acha que pelo fato de ser lírio, o vento não vai soprar na vida dele. Lê do engano. O vento sopra na casa do justo e sopra na casa do ímpio. A diferença é que a casa do justo está firmada na rocha. Ela até balança e sacode, mas ela não cai. E aí, meus irmãos, o vento começa a soprar quando o lírio cresce. O vento sopra quando o lírio é pequeno também. A diferença é que o lírio pequeno não é afrontado pelo vento, mas quanto mais ele cresce, o vento sopra, o lírio faz isso, ó. E o problema está justamente aqui. Porque quando sopra o vento, os espinhos mostram quem de verdade eles são. Vou de novo. É no soprar do vento que a gente vê quem é lírio e vê quem é espinho. Ai, meu Pai eterno. Pregador, não entendi, lá vai. Deus às vezes até permite o vento, mas é só para mostrar para a gente quem está do nosso lado e é espinho. Porque, pregador, o vento sopra e chacoalha o lírio, e os espinhos mostram, é para isso que eu estou aqui, ó. Fere o lírio. Porque tem gente que está do nosso lado, diz a paz, mas a gente só vai saber quem é quando o vento soprar. Adorar na bonança é fácil. Pregador, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que Deus permite algumas lutas só para mostrar para a gente quem é quem. O vento sopra, o lírio é ferido. Só que o lírio nos ensina demais. Porque o lírio, quando é ferido, ele não devolve na mesma moeda. O lírio, quando é ferido, pelo contrário, ele exala. De dentro de si, ele desprende um cheiro. Ele solta um perfume. Oh, meu Deus do céu! É o lírio dizendo, estão me machucando, mas eu não vou machucar quem me machuca. Eu não pago o mal com o mal, mas eu pago o mal com o bem. O espinho me fere, mas eu solto o perfume. O espinho me machuca, mas eu incendeio o ambiente com a minha adoração. Remate calamaia. Pregador, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que o vento, as furadas dos espinhos, é Deus dizendo, eu estou extraindo o melhor que tem dentro de você. Pregador, está doendo, eu sei que está doendo, mas é o Espírito dizendo, eu estou extraindo a graça, eu estou extraindo a unção. Eu estou sentindo a graça dele aqui. O espinho está dizendo. O que é que o espinho está dizendo?
O espinho está dizendo: como pode eu ferir o lírio? Esperando que o lírio devolvesse uma porrada. Mas o lírio está dizendo: você me feriu, mas eu não vou me deixar contaminar com a maldade do ambiente. Mas eu vou contagiar o ambiente com o que eu tenho de dentro de mim. Isso é ser cristão. Chega de gente de espinho que gosta de ferir e de machucar, mas nós estamos na palavra de Jesus. Pode bater, pode ferir, mas eu vou exalar o perfume de Cristo. Oh, graça gloriosa que está descendo aqui essa noite. Eu me lembro do Paulo, porque o Paulo pregando o evangelho foi parar numa prisão, e a Bíblia diz que na prisão Paulo prega. E aí na prisão Paulo ganha um homem. Seu nome é Onésimo. Paulo escreve agora para Filemão. Ó, que mundo pequeno. Onésimo era um escravo fugitivo de Filemão, que foi parar na mesma cela de Paulo. Paulo escreve assim: rogo-te pelo meu irmão Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Tem gente que não quer gerar de jeito nenhum. Paulo está dizendo: eu estou preso e gerando. Gerei na prisão, não gerei em Paris, gerei na prisão, porque a prisão não pode deter quem foi chamado para gerar. A prisão não para quem foi chamado para adorar. A prisão não para quem Deus chamou para ser profeta. A prisão... Paulo segue o texto e diz assim: recebe ele de bom grado, e se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eita, Paulo está dizendo assim: ó, pelo amor que tu tem por mim, perdoa ele. Recebe ele, não mais como escravo, mas recebe ele agora como seu irmão em Cristo. Esse é o nosso papel. A nossa geração fala muito de amor, mas ama pouco. Prova disso, pisa no pé de alguém. Pisa no pé dele. É. Pisa na bola com ele ou com ela. Nunca mais, eu perdoo você, mas não quero mais conversa. Perdoo, mas você lá e eu cá. Que perdão é esse? Ah? Esses dias eu vi alguém dizer: quando eu fui batizado, o meu braço direito não desceu nas águas, hein? Se mexer comigo é dano que se recebe, diz a Bíblia. O lírio está dizendo: não. É certo que vão me ferir. Mas quando me ferirem, eu não vou ser igual a eles. Eu não vou baixar o meu nível ao ponto de ferir as pessoas. E o problema de gente ferido é que ele fere quem não tem nada a ver com a história. O lírio está dizendo: eu não. Eu vou aproveitar esse momento de dor.
Eu vou aproveitar que o espinho mostrou quem ele é, mas eu vou exalar o bom perfume de Cristo nesse lugar. É alguém dizendo, está doendo, a lágrima está pingando, mas através dessa lágrima Jesus está transformando o ambiente. É você na faculdade, moço e moça, dizendo, Deus, eu não tenho aguentado mais, mas eu tenho sido fiel. E o Espírito Santo dizendo, eu estou contigo, eu estou nesse ambiente com você. No verso 3, a amada falou, o amado falou da amada e até agora ninguém falou do amado. Então no verso 3 a amada vai falar a respeito dele, já que ninguém falou. No verso 1 ela falou de si, no verso 2 ele falou dela e até agora ninguém falou dele. Então ela vai falar. Ela, para trazer uma figura de quem é o seu amado, disse assim, como a macieira dentre todas as árvores do bosque, assim é o meu amado. Porque dentre todo aquele bosque, a árvore mais alta, mais bonita era a macieira. Segundo, ela diz, debaixo da sua sombra eu me refresco, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ela está dizendo, dentre todas essas árvores do bosque, só tem uma que tem alimento, que é o meu amado. Só tem uma que me dá sombra, que é o meu amado. Só tem uma que o seu fruto é doce na minha boca, é o meu amado. O meu amado me dá alimento, o meu amado me dá descanso, e a sua palavra é doce na minha boca. Esse é o nosso amado, Jesus Cristo Salvador. Com a permissão do pastor, nos coloquemos em pé. Essa amada está tão encantada com a presença envolvente do amado nesse ambiente, que no decorrer do texto ela vai olhar para suas amigas e vai dizer, conjuro-vos, filhas de Sião, não desperteis o meu amor até que venha. O original de não despertar o amor aqui é, não apaguem a minha esperança, até que ele venha. Porque as mulheres estavam do lado dessa moça, olhava para ela e dizia, ele não vai vir. Você acha que o rei, morador de palácio, rico, vai deixar lá para vir buscar você, uma moça pobre, trabalhadora de vinha? E ela começa a dizer, não extingais o meu amor, não desperteis o meu amor até que ele venha, porque eis que eu ouço o meu amado que já vem saltando sobre os montes, ele já vem pulando sobre os outeiros. A fé dessa amada é gloriosa. Ela está olhando para quem está dizendo para ela, ele não vem, ele não volta. Ela está dizendo, pare de falar isso para mim, pare de dizer que ele não vem, porque pelos olhos da fé eu já vejo, ele já vem pulando monte, já vem pulando outeiro. O que é isso, pregador? Ela estava dizendo, ele vem pulando por cima das dificuldades, ele vem pulando por cima dos problemas, mas ele está vindo, ele está vindo. Meus irmãos, essa geração está dizendo que Jesus não vem mais. Tem gente que está dizendo, é besteira ir para a igreja, mas nós estamos como essa amada, pela fé eu já vejo, ele vem pulando sobre os montes, ele vem saltando sobre os outeiros. A esperança gloriosa. Ele vem pulando sobre os montes. Aleluia. E Apocalipse diz
que Ele enxugará dos nossos olhos. Não são algumas, são todas as lágrimas. Cada lágrima que o espinho te causou, cada lágrima que por amor ao Evangelho você não revidou, cada lágrima que o teu desejo era devolver na mesma moeda, mas o Espírito Santo dentro de você disse: calma, se aquieta, e você engoliu esse desaforo, passou dias maus, passou dias ruins, mas não revidou, não questionou, não falou nada. O teu amado aquele dia vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entre no gozo do teu Senhor. Encerro aqui. Rousseau Shedd disse que o céu nos pagará todo prejuízo que a terra nos fizer. Eu não sou reconhecido quando sou crente, quando rodo em língua estranha, quando pulo, quando sapateio. Eu mostro que eu sou crente quando eu faço o que Jesus fez. Quando mesmo ferido, eu entendo que eu sou diferente e não devo ferir de volta. Quando Malco teve a sua orelha arrancada por Pedro no jardim do Getsêmani, Jesus parou, colocou a orelha no lugar para ensinar para Pedro uma grande verdade. O seu reino não é feito destruindo, o seu reino é feito reconstruindo. O evangelho não é feito na espada, o evangelho é feito através do amor. Que você e eu possamos viver esse amor, e que possamos liberar o perdão que Cristo nos liberou, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Levante a tua mão e ore comigo. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, tua palavra foi pregada, Senhor. É bem da verdade, meu Deus, que eu não sei interpretá-la da maneira que deveria. Por isso eu peço que o teu Espírito Santo bendito ensine o teu povo, fale no coração da tua igreja aquilo que eu não soube falar, que o teu Espírito fale para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que não é evangélico? Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, ouvindo os hinos, ouvindo a palavra, quer entregar a sua vida para Jesus aqui essa noite? Se tiver alguém no nosso meio, por favor, me dá um sinal com a tua mão, porque Jesus tem pressa de salvar a tua vida. Tem alguém para Jesus aqui essa noite? Não evangélico ou afastado? Se tiver, me dê um sinal com a tua mão aí, em nome de Jesus. Bendito, glorificado seja o nome de Jesus. Não tendo, eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.